Na aquisição de uma viatura ligeira 100% elétrica, há um limite que deve ser alvo da nossa atenção. Trata-se de um valor de 62.500 euros. Neste vídeo, vamos fazer uma abordagem às implicações fiscais, em termos de IVA e de IRC, no que diz respeito a viaturas 100% elétricas. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática sou formador de um amplo conjunto de cursos. Em certform.pt pode ter acesso aos programas de formação da Certform, cursos fortemente práticos e muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Neste vídeo vou falar então sobre o regime fiscal das viaturas ligeiras de passageiros quando são viaturas 100% elétricas. E há o tal limite de 62.500 euros, que é um limite que funciona tanto para efeitos de IVA, e no que diz respeito ao IVA está relacionado com dedução, e para efeitos de IRC, o mesmo limite de 62.500 euros vai funcionar para efeitos de depreciações fiscais, depreciações fiscalmente aceites, e também para efeitos das chamadas tributações autónomas. Vamos ver isto tudo através de exemplos práticos. Imaginemos o seguinte exemplo. A aquisição de uma viatura elétrica, 100% elétrica, cujo valor de aquisição foi inferior a 62.500 euros. Uma empresa sujeito passivo de IRC, enquadrada no regime normal de IVA, adquire uma viatura ligeira de passageiros 100% elétrica pelo valor de 40.000 euros. Os 40.000 euros é a base tributável sobre os quais incide IVA à taxa de 23%. Bom, temos então o preço de aquisição, a denominada base tributável, 40.000 euros. O montante do IVA a 23% sobre os 40.000, 9.200 e o total da fatura, portanto, o valor que a empresa terá de pagar ao fornecedor, 49.200 euros. Bom, como o valor de aquisição desta viatura não excede o limite de 62.500 euros, lá estamos nós naquele limite, o montante do IVA de 9.200 euros é integralmente dedutível e, portanto, a empresa vai poder deduzir o IVA da aquisição desta viatura. Também, para efeitos de os consumos de eletricidade, porque obviamente estamos perante uma viatura que vai ter que fazer sistematicamente carregamentos, o IVA da eletricidade é igualmente dedutível a 100%. Já despesas, nomeadamente de manutenção, de reparação, não vão conferir direito à dedução do IVA. Ora, se eventualmente esta empresa no futuro vier a vender esta viatura, como deduziu o IVA a quando da sua aquisição, que é verdade, vai deduzir o IVA, numa futura venda terá de cobrar IVA ao respectivo cliente. Ou seja, vendendo a viatura mais à frente, já em segunda mão, é preciso emitir uma fatura onde liquidará IVA sobre o valor pelo qual vai vender, também à taxa de 23%. E, contabilisticamente, considerando então a aquisição da viatura, começamos por debitar a conta 434, ativos fixos tangíveis e equipamento de transporte, pelo valor da aquisição de 40.000. Temos direito à dedução do IVA,
Vamos deduzir o IVA através da conta 2432 e depois as divisões da conta para chegarmos a um IVA dedutível de ativos não correntes, de investimentos, de imobilizado, 9.200 euros, e creditamos a conta 2711, que aqui representa um passivo, uma dívida, aos nossos fornecedores de investimentos, pelo valor total da fatura de 49.200 euros. Mais à frente, quando se proceder ao pagamento desta fatura, isto em conformidade com as condições de pagamento instituídas pelo fornecedor, quando se proceder ao pagamento, a conta 2711, conta do passivo, será debitada por contrapartida da conta 12.1, depósitos à ordem, a crédito pelo pagamento do respectivo valor. Portanto, debitamos duas contas do ativo, ativos fixos tangíveis, equipamentos de transporte e o IVA dedutível. É um direito que a empresa tem à dedução do IVA, portanto, é aqui incorporado num ativo corrente, e creditamos para já a conta de fornecedores de investimentos. Bom, em termos de IVA, portanto, deduziu-se o imposto e, uma vez dedutível, a conta 43.4 do ativo fixo tangível apenas recebe a base de 40.000 euros. E, portanto, estes 40.000 euros é o valor que está reconhecido no ativo, em ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte, e é aquele valor que vai servir agora para efeitos de depreciações. Porque esta viatura é objeto de depreciação. As depreciações para viaturas ligeiras, ao abrigo do decreto regulamentar 25/2009, a taxa aplicável é uma taxa de 25%. Ou seja, a vida útil, estes 25% funciona como a taxa máxima. E isto gera uma vida útil mínima. Claro que a taxa máxima pode ser dividida por 2 e transferida e assim transformada numa taxa mínima que corresponderá a uma vida útil máxima. Portanto, aqui a taxa mínima seria 12,5% e a vida útil máxima de 8 anos. A empresa opta pela taxa máxima do Decreto Regulamentar 25/2009. Este tipo de equipamento tem o código 2375, o código da tabela. Aplica-se então a taxa máxima de 25%, com uma vida útil mínima de 4 anos e, nesse sentido, vamos anualmente fazer uma depreciação de 40.000 euros, valor da aquisição, vezes 25%, portanto, ano a ano, temos ali, considerando a depreciação anual, de 10.000 euros. Esta é uma depreciação contabilística e esta depreciação contabilística, como a base de incidência aqui da taxa de depreciação é de 40.000, ou seja, inferior, não excede os 62.500 euros, é integralmente aceite esta depreciação. Porque, como sabemos, a depreciação do período é reconhecida como um gasto do período por contrapartida de uma diminuição do ativo. E como gasto do período é 100% aceito. E, portanto, temos uma depreciação contabilística que corresponde exatamente à depreciação fiscal. Nada haverá a crescer na declaração modelo 22. E, portanto, os tais 62.500 euros funcionam aqui como limiar das depreciações em termos de custo de aquisição, mas também funcionam para efeitos de tributação autónoma. Porque viatura ligeira com custo de aquisição superior a 62.500 euros tem tributação autónoma em relação a todos os encargos suportados com a viatura de 10%. Mas aqui a viatura tem um custo de aquisição de 40.000 euros e, portanto, não haverá tributação autónoma sobre todos os encargos suportados com esta mesma viatura. Não se aplica, então, tributação autónoma e as tributações autónomas para viaturas ligeiras de passageiros, nomeadamente
quando elétricas, 100% elétricas, corresponde ao artigo 88, número 20 do Código do IRC. Então, como síntese deste exemplo número 1, temos um IVA de 9.200 € integralmente dedutível, porque o custo do ativo fixo tangível, nomeadamente da viatura 100% elétrica, é apenas de 40.000, inferior a 62.500 €. Logo, as depreciações contabilísticas são 100% aceites e não há tributação autónoma. Em termos de IVA, portanto, já sabemos como deduzimos o IVA na aquisição, caso futuramente a viatura venha a ser vendida. Na fatura de venda teremos efetivamente de liquidar IVA. Um outro exemplo, agora um exemplo número 2, mas desta vez uma viatura elétrica, mas com um custo que é superior a 62.500 € e bastaria €1 superior para que, na perspectiva do IVA, já não se possa deduzir o IVA da aquisição. Uma determinada entidade, sujeito passivo de IVA, enquadrada no regime normal do IVA, adquire uma viatura ligeira de passageiros 100% elétrica pelo valor de 80.000 €. Estes 80.000 € funcionam como a base tributável, sobre a qual incide 23% de IVA, ou seja, 18.400 €, o que prefaz um total da fatura de 98.400 €. Ou seja, não há direito à dedução do IVA. E como não há direito à dedução do IVA, o valor do IVA vai incorporar o próprio custo de aquisição deste ativo, que vai ficar assim por 98.400 €. E, portanto, como o custo de aquisição de 80.000 excede os 62.500, consequentemente o sujeito passivo perde integralmente o direito à dedução do IVA e o IVA de 18.400 €, uma vez não dedutível, integra o custo de aquisição do ativo e, portanto, vamos fazer um reconhecimento nos ativos fixos tangíveis, no equipamento de transporte, por 98.400 €. E em termos de eletricidade, a viatura continua a usufruir da dedução integral do IVA, em termos dos carregamentos, e caso esta viatura futuramente venha a ser vendida, como não deduzimos o IVA na sua compra, na sua aquisição, numa futura alienação, vamos emitir uma fatura com isenção de IVA. E aqui ao abrigo do artigo 9º, número 32 do Código do IVA. Quanto ao lançamento contabilístico, começamos por debitar a conta do ativo, a conta 434, ativos fixos tangíveis, equipamento de transporte, por 98.400, e a nossa 2711, fornecedores de investimentos, assumindo aqui um passivo, dívida de 98.400 €. Fazendo o pagamento ao fornecedor, a conta 2711 será debitada e creditaremos a conta 12.1, depósitos à ordem. E no que diz respeito à questão em sede de IRC, ou seja, para efeitos de IRC, o custo de aquisição da viatura é 98.400 €. Incorpora aqui o IVA que não foi dedutível. E, portanto, as depreciações vão ser calculadas nesta base. E, portanto, todos os anos, a entidade vai ter a depreciação contabilística de 25% dos 98.400, o que dá 24.600, quando fiscalmente só é aceite 25% de 62.500. A base, 15.625. Então, excede o limite e, portanto, terá de fazer um ajustamento fiscal no quadro 7 da Declaração Modelo 22,
de 8.975 euros, e aqui será o campo 719 para depreciações e amortizações não aceitos fiscalmente. E isto vai acontecer ao longo da vida útil do equipamento. Portanto, não vamos ter aceitação da depreciação contabilística na sua totalidade, porque fiscalmente só é aceite em 15.625, na base do tal limite de 62.500 euros em termos de custo de aquisição. Esta viatura também vai ser objeto de tributações autónomas. Ou seja, todos os seus encargos são sujeitos a tributação autónoma. Porque uma vez que o seu custo está reconhecido na classe 4, equipamento de transporte, é superior a 62.500 euros, esta viatura vai fazer tributação autónoma à taxa de 10% sobre todos os seus encargos. E é interessante até vermos aqui que a viatura vai ter encargos todos os anos, não é? O seguro, os carregamentos, eventuais aparcamentos, manutenção, conservação da viatura, as revisões, a própria depreciação, mas atenção, a depreciação contabilística é aquela que vai ser objeto de tributação autónoma e não a fiscal. Porque nós registamos na contabilidade, portanto, os encargos são registados na contabilidade na classe 6 e a depreciação passa por debitar a conta 642 a ativos fixos tangíveis, debitar esta conta, por crédito de uma redução do ativo. Uma depreciação é uma redução do ativo, ativos fixos tangíveis, depreciações acumuladas, é este o registro contabilístico da depreciação, e o valor contabilístico pelo qual se debita então a tal 64, e que é um encargo relacionado com a viatura, para além de todos os restantes, muito concentrados na conta 62 dos fornecimentos e serviços, estes encargos estarão sujeitos a uma taxa de 10%. Portanto, os 10% vão ser aplicados sobre a depreciação contabilística, mais os restantes encargos, e não sobre a fiscal. Portanto, fica então este ponto esclarecido. Bom, então, em termos muito gerais, temos aqui um quadro que sistematiza as implicações fiscais em sede de IVA e de IRC para viaturas ligeiras 100% elétricas, não esquecendo que este é apenas um tipo de viatura, não é? Temos as híbridas plug-in, temos as híbridas, temos as viaturas a gasolina, a gasóleo, portanto, e temos seguidamente que analisar o impacto fiscal de cada uma delas, mas neste caso estamos concentrados aqui nas viaturas elétricas e, portanto, sabemos que em sede de IVA, e agora de uma forma final e para sistematizar, resumir, um custo de aquisição inferior ou igual a 62.500 euros permite a dedução do IVA. Se o custo de aquisição for superior a 62.500, o IVA não é dedutível. No caso da eletricidade, é dedutível em ambas as situações. No caso da manutenção e reparação, não é dedutível o imposto suportado nestas faturas, também não é dedutível em portagens. Nas locações operacionais, o IVA é dedutível para viaturas cujo custo de aquisição de referência seja inferior ou igual a 62.500 euros, mas, atenção, é dedutível se discriminada na fatura a componente de locação. O IVA dos restantes serviços que podem estar incorporados no aluguer não é dedutível. Já vamos até ver um exemplo da própria autoridade tributária sobre esta questão que o ofício circulado 25088 de 2025 veio esclarecer.
Já agora, para viaturas com custo de aquisição superior a 62.500 euros, no âmbito de locações, renting, aluguer, não é dedutível. Bom, sabemos também que no ato de uma futura venda, se eu deduzi o IVA na aquisição, vou ter de sujeitar a venda a IVA à taxa de 23%. Se eu não deduzi o IVA no ato de aquisição, porque o valor da aquisição era superior a 62.500 euros, numa futura venda, a operação goza de isenção ao abrigo do número 32 do artigo 9º do Código do IVA. Para efeitos de depreciações, temos então o nosso limiar de 62.500 euros como custo de aquisição e, portanto, para viaturas acima de 62.500 euros haverá um excesso, porque a depreciação fiscal está limitada a 25% de 62.500. E, portanto, se comprarmos uma viatura de valor superior, como o exemplo que vimos anteriormente, o excesso terá de acrescer no campo 719 da Declaração Modelo 22. Em termos de tributações autónomas, portanto, viaturas inferiores ou iguais a 62.500 euros não têm tributação autónoma. Se a viatura tiver um custo de aquisição superior a 62.500 euros, todos os encargos contabilísticos registados na contabilidade, incluindo a depreciação contabilística, faz uma tributação autónoma de 10%. Em relação ao ofício circular da autoridade tributária, o mais recente aqui a incidir em viaturas, o 25088, de 21 de novembro de 2025. Portanto, vamos só falar aqui no que está relacionado com as viaturas exclusivamente movidas a energia elétrica. As tais dos 62.500 euros, que é o foco aqui deste vídeo. No ofício circulado, eles têm aqui o exemplo número 6, e depois tem... vamos começar por este exemplo número 6. Um sujeito passivo celebra com uma sociedade de renting uma locação operacional de uma viatura de turismo elétrica para utilização dos seus colaboradores durante um período de 36 meses. E o valor da viatura ascende a 50.000, portanto, abaixo dos 62.500 euros. Portanto, vai haver alguma coisa que se vai poder deduzir em termos de IVA. Na fatura mensal emitida pela empresa de renting, são discriminados os seguintes elementos. E é crucial que sejam discriminados, porque se não forem discriminados não se vai poder deduzir nada. O valor da locação da viatura, 800 euros. O valor dos serviços de manutenção e assistência, 100 euros. E o valor do seguro e gestão administrativa, 50 euros. Portanto, destes valores, e neste caso, por se encontrarem devidamente discriminados os diversos elementos da operação, o sujeito passivo pode deduzir o IVA relativo à mera locação, ou seja, aos 800 euros. Os 23% que incidem sobre os 800 euros permite dedução do IVA. Já a manutenção e assistência e a componente do seguro, portanto, isto não permite dedução de IVA. Mas é preciso que a fatura proveniente da locadora venha assim discriminada, conforme aqui as orientações da autoridade tributária, para que pelo menos o valor da locação, portanto, a componente locação, seja, em termos de IVA, que sobre ela incide, dedutível, e assim o é, porque a viatura é de valor de 50.000 euros, portanto inferior a 62.500. Aqui este ofício tem exemplos dos vários tipos de viaturas, mas como neste vídeo eu estou apenas a incidir sobre as elétricas, vejam aqui o exemplo 2, também é sobre elétricas. Vamos ver.
Um sujeito passivo de IVA, enquadrado no regime normal, adquiriu em 2025 uma viatura ligeira de passageiros elétrica, cujo preço de aquisição ascendeu a 40 mil euros e aqui com IVA incluído. Portanto, vai poder deduzir o IVA. Vai poder deduzir o IVA da aquisição da viatura e também da eletricidade, já sabemos isso. Em setembro, suportou 1.230 euros, e aqui com o IVA incluído, de despesas de manutenção da viatura. As despesas de manutenção não pode deduzir. Portanto, eles esclarecem aqui que nos termos da base legal e conforme os limites estabelecidos na Portaria 467/2010, o IVA suportado com a aquisição de viaturas elétricas cujo custo de aquisição, com a exclusão do próprio IVA, não exceda o limite de 62.500 euros, é dedutível. Ainda assim, não confere direito à dedução o IVA suportado com as despesas de manutenção desta viatura, por configurarem despesas de utilização e ou reparação e, como tal, não terem enquadramento nas exceções previstas ali na linha F da base legal. Fizemos assim uma análise do enquadramento fiscal de viaturas elétricas, 100% elétricas, em termos de IVA, em termos de IRC, e em próximas videoaulas faremos uma abordagem sobre a questão das viaturas híbridas plug-in, a GPL, híbridas e também viaturas a gasóleo e a gasolina. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até à próxima.